7 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de demência. 26% da população paraense vive em habitações inadequadas. 60 casos de 16 mortes por influenza H1N1 são confirmados no Amazonas. O consumo de produtos falsificados. Belém é a segunda capital que mais emprega jovens aprendizes na região norte. Resolução quer regulamentar a telemedicina no Brasil. No quadro de profissões de hoje, vamos saber como trabalha o cirurgião-dentista. Brasil é o quarto país no mundo que mais produz lixo. E a busca por uma alimentação saudável. Na entrevista de hoje, a Proatividade garante perspectiva de funcionários em empresas. Hoje é quinta-feira, 7 de março, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um problema que atinge boa parte dos idosos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 47 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de demência. A forma mais comum dela é o Alzheimer, que é responsável por até 70% dos casos. Hoje, a tecnologia dos aplicativos ajudam quem sofre com a doença. Parece mais um joguinho de celular, mas esse aplicativo pode ser um bom aliado para quem sofre de Alzheimer. É o Memory Life. Ele foi desenvolvido pela Kat e outras 2 pessoas. O objetivo é estimular a cognição de idosos, principalmente que sofrem com a doença. Ele foi desenvolvido a partir de uma demanda que a gente observou que praticamente não tinha, né, no mercado jogos relacionados a estimular cognitivamente idosos, principalmente aqueles que tinham algum tipo de demência. Então, a partir disso, a gente pensou de trazer de uma maneira lúdica, interessante, que chamasse a atenção desse idoso e pudesse estimular ele cognitivamente. O primeiro modelo do aplicativo levou 1 ano para ficar pronto e contou com o trabalho de profissionais da terapia ocupacional, psicologia e da ciência da computação. Tudo para criar um jogo simples, mas funcional. O aplicativo ele tem 3 jogos, né, sendo que é dividido um em lógica e o outro relacionado à memória. Sendo que de memória existem mais 2 outros jogos dentro, que é o de memória auditiva, onde ele vai ter que ouvir o som, identificar a correspondência daquele som, e o outro é memória visual mesmo, ele tem que identificar qual é o objeto que sumiu da tela. E o de lógica está relacionado à sequência lógica, né? Nesse caso, ele vai ter que identificar as moedinhas que tem lá, né? São moedas do nosso cotidiano, no caso real. Ele tem que identificar qual é a moeda que é de menor valor para o maior valor. E ele tem que ir clicando em cima delas. Uma brincadeira que pode ajudar mais de 1 milhão de pessoas que sofrem de Alzheimer no Brasil. Você poder estar proporcionando para o idoso um outro jogo que ele pode estar estimulando, né, a memória dele, a atenção, a concentração e o próprio raciocínio lógico, você está conseguindo manter minimamente aquelas funções cognitivas dele por mais tempo. Então, quanto mais você estimular, melhor. Né? E o interessante do aplicativo é que ele não fica preso somente a ter que estar lá na sessão com o terapeuta ocupacional, com o psicólogo, com o profissional que está atendendo. Ele pode estar fazendo isso em casa também, junto com o familiar. Então, essa é a proposta também, de potencializar esse estímulo. Ainda que esteja em fase de implantação, o Memory Life já teve mais de 1000 downloads, o que vem apontando para um caminho de bons resultados. O retorno que a gente tem tido com os terapeutas que utilizaram já o aplicativo é que eles gostam muito pelo fato de ser fácil para o idoso. Então, o idoso ele consegue realizar aquela atividade, né, e tem conseguido alcançar aquele objetivo que é estimular justamente isso, na memória e o raciocínio lógico. Por isso, o aplicativo vai continuar sendo aprimorado. Exatamente, que a gente está trabalhando na atualização, colocando mais jogos e também a avaliação cognitiva que vai estar dentro do aplicativo. Então, o próprio usuário vai ter como mensurar a evolução dele, né? Então, de verificar se teve alguma melhora ou não naquele aspecto que está sendo treinado. Aumentou para 4 o número de presos mortos após a fuga na madrugada da última terça-feira no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará 1, no Complexo de Santa Isabel, na região metropolitana de Belém. Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado, 13 detentos continuam foragidos. A SUSIP divulgou uma nota na noite desta quarta-feira, informando que o corpo foi encontrado após mais uma revista com o apoio da Polícia Militar e informou que já está sendo apurado o uso de escadas artesanais que teriam sido utilizadas na fuga. Um procedimento disciplinar penitenciário foi instaurado contra os presos envolvidos.
Informações sobre os foragidos podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia número 181 e também para o telefone da SUSIP no código de área 91, número 98814-1218. Mais de 60 casos e 16 mortes por influenza H1N1 são confirmados no Amazonas. As informações foram divulgadas no segundo boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. A Fundação de Vigilância em Saúde aponta 62 casos confirmados de influenza A, H1N1 e 33 de vírus sincicial respiratório no Amazonas. Segundo o boletim epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave, divulgado nesta semana, foram notificados 276 casos de síndrome gripal no estado. De acordo com o boletim, são 16 óbitos por H1N1, 12 em Manaus, 12 em Manacapuru e 1 em Parintins e 1 em Itacoatiara. Outros 4 óbitos foram confirmados por vírus sincicial respiratório, sendo 3 de Manaus e 1 de Borba. Dos 20 óbitos totais entre H1N1 e vírus sincicial respiratório, 75% apresentaram fator de risco, com destaque para pessoas com diabetes, pneumopatas, pessoas com obesidade e neuropatas. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Uma das formas de se destacar é com a criatividade. Isso pode determinar o sucesso de uma carreira. A regra vale também para todas as áreas. As empresas buscam cada vez mais uma atitude proativa de seus funcionários. E para falar sobre esse assunto, Priscila Pinheiro conversou com o consultor de carreiras, Tiago Fernandes. Isso mesmo, o mercado de trabalho está sempre em busca de profissionais proativos, colaborativos e dispostos a inovarem. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o consultor de carreiras, Tiago Fernandes. Tiago, até que ponto um profissional pode manter essa competitividade saudável no mercado de trabalho? Sem dúvida, é um ponto que hoje é inegável, que o mercado cada vez mais competitivo e exigente, e vivemos numa era da robótica, ou seja, na era da inteligência artificial, onde os computadores, as máquinas, a tecnologia, ela ganha um espaço no cenário mercadológico que vivemos e, com certeza, onde nós profissionais temos que estar muito avante, atento às observações, às oportunidades da criatividade e da inovação. Então, se tornar competitivo é a capacidade de você entrar e permanecer no mercado. E um dos pontos fundamentais, essenciais que você deve desenvolver, sem dúvida, é a sua criatividade. E que, de fato, é onde vai ter o diferencial para você das máquinas, dos computadores. É a sua capacidade de criar, de inovar. E eu faço uma observação onde muito se pensa que ser criativo é para os profissionais de marketing, de publicidade. Não somente, pelo contrário, todo e qualquer profissional que atue no mercado e queira permanecer no mercado, sem dúvida, tem que desenvolver a capacidade de inovar, de criar e fazer novas ações e processos dentro das empresas. Tiago, a zona de conforto dentro das empresas é um perigo para os profissionais? Sem dúvida, a zona de conforto é um perigo tanto no seu bojo pessoal quanto no seu bojo profissional. A zona de conforto faz com que você tenha nenhuma chance de você ter criatividade e inovação. É importante salientar que o ser humano ele tem, em média, 90% dos pensamentos do dia atual foram repetidos do dia anterior. Ou seja, nós temos uma capacidade muito grande de estar repetindo, infelizmente, somente os nossos pensamentos, onde os quais também chamam a atenção que 70% desses pensamentos eles são negativos, além de ser repetitivos. Ou seja, é muito importante você sair da zona de conforto para que você possa ter a capacidade de inovar e de criar. Essa repetitividade tem a ver com a rotina. Como é que esse profissional pode mudar, mesmo que ele esteja em uma rotina, todos os dias? Há uma forma de mudar esse pensamento, essas atitudes? Sem dúvida, uma dica muito importante para quem quer inovar, para quem quer ter a capacidade de criatividade, é sair da rotina. A rotina faz com que você tenha pensamentos repetidos e, consequentemente, você não vai ter a capacidade de inovar.
Para que você possa sair da rotina, é muito importante você ter empatia, ou seja, ter a capacidade de se colocar no lugar do outro departamento, do outro setor, daquela empresa que você está atuando. Outra capacidade muito importante que você deve desenvolver, competência e habilidade, chama-se o hábito da leitura. Ninguém consegue criar, ninguém consegue inovar aquilo que não conhece. E o conhecimento ele vem através da leitura. Leia. Inclusive eu peço que você possa ler no mínimo 30 minutos por dia. Inclusive assuntos iguais ou paralelos, ou assuntos que você está atuando no mercado. Não somente aquele bojo de atuação, mas leia um pouco da literatura, da filosofia, da sociologia e, consequentemente, você vai trazer novas ideias. Falando em novas ideias, dê espaço para aquelas ideias absurdas, aquelas ideias que de repente te assustam e com o tempo você vai lapidando essa ideia e consequentemente socializando com os colegas de trabalho, você vai discutindo e vai chegando a um ideal das ideias. Tiago, agora a postura profissional ela é super importante dentro das empresas, seja para quem está entrando na empresa ou para quem já está nela. As pessoas se sentem confortáveis e começam a ter atitudes já que não são tão boas. Como é que esse profissional pode manter uma postura adequada para o mercado de trabalho? Sem dúvida, as pesquisas apontam que 80% das demissões hoje de uma empresa é por uma questão comportamental, como você acabou de falar, e 20% apenas por uma questão técnica. Ou seja, a postura, a adequação, você está socializando, participando dos processos, das implementações, dos projetos, trazendo novas ideias, criando. Lembrando, a criatividade ela é o primeiro item para quem quer inovar. Não existe inovação sem criatividade. O processo de inovação ele se faz necessário. Você observa, você vai numa empresa A, na empresa B, praticamente é o mesmo produto, é o mesmo serviço. Porém, o que vai diferenciar, sem dúvida, é o número ou a ação que você vai buscar. Ou seja, a sua postura, o seu comportamento, a sua pontualidade, a sua assiduidade dentro do ambiente profissional, sem dúvida, é um desafio e quem consegue é um diferencial para você se manter no mercado. Tiago, na hora do recrutamento, o RH da empresa, eles olham a carga cultural que essa pessoa tem, se ela tem cursos, viagens, intercâmbios, isso vale também? Com certeza uma pergunta muito válida e hoje os profissionais de RH querem pensar, estão pensando fora da caixa e isso, como consequência, exigem do entrevistado, do candidato e do futuro gestor profissional daquela empresa que ele possa pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa, sem dúvida, é sair da rotina, é fazer boas viagens, é mostrar que você tem uma quebra dessa rotina onde você vai estar trabalhando novas ideias, novos pensamentos. Hoje, sem dúvida, um dos desafios principais de gestores de empresas é quando vai implementar um processo novo, ou seja, é a quebra da mudança. Mudança é muito difícil e aquele profissional que não está disposto à mudança, sabe-se que ele não está disposto a criar e inovar. Então, sem dúvida, a inovação, a criatividade, ela permuta, ela passa por uma mudança e vai ser um diferencial muito grande para quem quer permanecer no mercado. Esse processo criativo ele é incentivado também pelas empresas, com a questão de esporte, lazer, dentro das empresas também, né? Que tipo de atividades elas oferecem para esses profissionais? Sem dúvida, realmente hoje a empresa ela motiva, ela incentiva. Eu volto a falar, na era da robótica, na era da inteligência artificial, o diferencial, sem dúvida, é o ser humano. E um ser humano que está no piloto automático, com certeza ele vai ser comparado, igualado a uma máquina, a um robô. E não é isso que nós queremos. Nós queremos, na verdade, a empresa quer, na verdade, aquele profissional que vem inovar. Então, quando você participa de festas, de confraternização da empresa, quando você participa de jogos, hoje diversas empresas já aplicam em Belém, região metropolitana, região norte do Brasil, ações voltadas para, por exemplo, leituras. Então, dinâmica de leitura, onde um profissional lê um livro e uma vez por mês ele vai apresentar um resumo daquele livro, ou seja, incentivando a leitura, incentivando a criatividade, a inovação, através da leitura, através do esporte e de dinâmicas, inclusive algumas dinâmicas de RH, tanto para quem está e para quem quer entrar na empresa, hoje ela permuta pelo processo de você construir um castelo, de você pintar, e muitas vezes a pessoa que é candidato se assusta, por que fazer isso? E na verdade a empresa quer testar, quer avaliar
a sua capacidade de inovar naquele papel, né? A coordenação motora, o seu trabalho em equipe, então tudo isso faz parte de um processo de análise, de inovação, de criatividade. Volto a falar, aquele profissional que se limita a uma rotina, aquele profissional que se adequa há anos naquele mesmo processo e não busca inovação, sem dúvida ele está muito fadado a ficar fora desse mercado. Então, quando você faz boas viagens, boas leituras, tem empatia, se colocando no lugar dos colaboradores que estão participando, quando você quebra aquela rotina, quando você sai daquela zona de conforto, sem dúvida isso vai ser propício. E eu volto a falar também, bote as ideias absurdas no papel, socialize com os colegas de trabalho, socialize com os seus gestores. Isso vai fazer com que você chegue a um ideal de uma ideia e, consequentemente, transformando em um bom projeto. Tiago, muito obrigada pelas suas informações, esclarecimentos sobre carreiras, né? Se você quer aí mudar, é a hora. E se você tiver outros temas para o nosso quadro de carreiras, basta enviar para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Eu volto com vocês aí no estúdio. E agora vamos falar de moradia. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou que 26,2% da população paraense vive em habitações inadequadas, sem o padrão mínimo dos serviços de infraestrutura básica, além do espaço físico insuficiente para os moradores. Segundo a pesquisa, o adensamento excessivo, quando a residência possui mais de um morador por dormitório, foi uma das categorias que mostrou números elevados, registrando 13,8% do total de domicílios. Os dados são da síntese de indicadores sociais do ano de 2017. Foram analisadas várias categorias, como adensamento excessivo, ausência de banheiro de domicílio, paredes externas construídas com materiais não duráveis e o ônus excessivo com aluguel, que permitem acompanhar a evolução das condições habitacionais da população. A pesquisa mostrou que 12,9% da população não possui banheiro para utilização própria, devido aos custos da construção de mais de um pavimento na residência. A categoria seguinte registrou que 3,4% dos moradores utilizam materiais para construção que não seja de alvenaria, taipa revestida e madeira. Já com relação ao ônus excessivo com aluguel, situação onde o valor do aluguel do domicílio iguala ou supera 30% do rendimento domiciliar, marcou 2,5% dos residentes, indicando que os custos da moradia podem estar comprometendo outras necessidades das famílias. Hoje começa o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2019, referente ao ano base 2018. O prazo final é 30 de abril. Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, receberão mais cedo as restituições. Idosos com doença grave, deficientes físicos ou mentais têm prioridade. A Receita Federal espera receber mais de 30 milhões de declarações dentro do prazo legal neste ano. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. As restituições começarão a ser pagas em junho e seguem até dezembro para os contribuintes cujas declarações não caíram na malha fina. E vamos falar de produtos falsificados. De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, 71% da população brasileira adquire produtos falsificados ou imitações de marcas famosas. A prática comum no comércio informal pode trazer riscos à saúde e à segurança das pessoas. Eles são parecidos com produtos que estão em alta, mas financeiramente são mais em conta. Isso porque não obedecem às normas técnicas brasileiras. Estamos falando dos produtos piratas. Todo e qualquer produto que ele é adulterado, né, de modo a se assimilar ou a ter uma apresentação semelhante a uma marca conhecida, original.
A nível nacional, o consumo desse tipo de produto é grande. De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, 71% dos brasileiros adquirem produtos piratas ou imitações de marcas famosas. Desse total, 13% compram sempre, 37% compram às vezes e 25% raramente. A nível regional, houve uma invasão desse tipo de produto, especialmente lá na área do comércio, que vai ser alvo de uma fiscalização por parte da Polícia Civil. Algo que pode colocar o consumidor em risco. Principalmente em relação à segurança e à saúde do consumidor, né? Para evitar esses problemas e a comercialização de produtos piratas, a Divisão de Investigação e Operações Especiais realiza uma série de fiscalizações. Essas fiscalizações elas podem ser desencadeadas através de vários fatores, né? A denúncia anônima, que é através do 181, a questão de requisições de órgãos públicos e da própria atividade fiscalizatória da polícia. Quando isso ocorre, quem está comercializando o produto também pode ser penalizado. A pessoa que for flagrada comercializando esse tipo de produto, ela vai responder pelos artigos 189 e 190 da Lei de Propriedade Industrial. Vai ser autuado e vai ser feito procedimento policial. Com relação aos produtos, são totalmente apreendidos e parte deles são periciados e o resto é destruído. Um convênio firmado pela Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Economia e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará realizou uma pesquisa apontando que Belém é a segunda capital que mais emprega jovens aprendizes na região norte. A primeira capital citada na pesquisa é Manaus. Segundo dados da pesquisa, os setores que mais admitiram jovens foram os de serviços, atingindo 1.490 pessoas, seguido do setor de comércio, que contratou 1.167 pessoas. A construção civil contratou 254 pessoas, a indústria de transformação 235, e os setores de indústria e utilidade pública teve contratação de 40 pessoas. Os setores de serviço e comércio lideraram a lista dos que mais ofertaram vagas entre janeiro e novembro de 2018, levando, junto com outras áreas de trabalho, a capital paraense a contratar mais de 3.000 jovens aprendizes. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Resolução quer regulamentar a telemedicina no Brasil. No quadro de Profissão de hoje, vamos saber como trabalha o cirurgião dentista. Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo. E a busca por uma alimentação saudável. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando agora de medicina e tecnologia. O Conselho Federal de Medicina divulgou uma resolução para regulamentar a telemedicina no Brasil. O termo se refere às formas de atendimento médico à distância viabilizados pela tecnologia. O atendimento à saúde por meio da tecnologia já vem sendo desenvolvido desde o ano de 2017 pelo Ministério da Saúde através do Telesaúde. Aqui no Pará, o projeto pode ser encontrado na Universidade do Estado. O Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes foi instituído por meio da portaria do Ministério da Saúde número 35 de janeiro de 2007. É coordenado pelas Secretarias de Gestão do Trabalho e da Saúde na Educação e da Atenção à Saúde. A ação nacional busca melhorar a qualidade do atendimento e da atenção básica no Sistema Único de Saúde, por meio de integração de ensino e serviço através de ferramentas de tecnologia da informação. No Pará, o projeto é coordenado pela Universidade do Estado, em parceria com outras instituições. O Telesaúde é um programa nacional do Ministério da Saúde, criado em 2007. É um programa que busca a integração ensino-serviço e melhorar e qualificar as ações da atenção básica de saúde no SUS. Por meio de uma plataforma na internet, é possível ter acesso a profissionais da área da saúde. Ele é uma plataforma, que fique bem claro isso. O aplicativo é diferente, a gente baixa o aplicativo. A plataforma não. A plataforma basta eu ter acesso à plataforma, eu estar cadastrado, é o
a minha senha de acesso para poder usar a referida plataforma. Feito isso, o profissional de saúde, ele pode usar a plataforma. Quem é que pode usar essa plataforma? O médico, o odontólogo, o enfermeiro, os profissionais da área de saúde. A teleconsultoria funciona assim. O solicitante profissional da área da saúde envia uma dúvida clínica. O regulador avalia a solicitação e distribui para o especialista mais indicado. O especialista pesquisa o assunto e responde à solicitação. O objetivo do projeto é facilitar o cuidado com a saúde. As tecnologias da informação e da comunicação, elas estão hoje muito em atualidade no mundo todo e no Brasil também. Esse programa visa qualificar as ações da atenção básica, ele visa encurtar distâncias, quando, por exemplo, nós podemos ter um médico lá no interior do estado do Pará, o Pará é um estado continental, então precisa aproximar esse médico da capital com um médico da capital e um médico do interior. Ele precisa diminuir distâncias no sentido também do paciente. Exemplo, os tratamentos fora de domicílio, os TFDs, em que precisamos deslocar pacientes de longas distâncias. Então, esse programa busca aproximar o médico que está acompanhando o paciente de um especialista que está na capital do estado e que não pode chegar até esse interior. E ele visa qualificar também esses profissionais da atenção básica através de várias tecnologias, como é o caso da teleeducação. O Telesaúde é composto por 4 serviços principais, que são teleconsulta, teleeducação, telediagnóstico e segunda opinião formativa. Por meio da tela do computador, os profissionais da saúde têm acesso à teleaula, uma forma de prestar aos usuários a educação continuada. O núcleo do Telesaúde auxilia a nossa graduação, porque nós temos acesso aqui a informações como os cursos dados pelos consultores, pelos especialistas, e também porque nós auxiliamos os médicos da atenção básica a terem acesso à informação de qualidade e informação segura. Para ter o acesso à plataforma, é preciso ter uma boa rede de internet, principalmente em municípios afastados da capital. O estado do Pará, ele é um estado diferenciado, o tamanho dele, as questões geográficas, as questões climáticas interferem bastante. Então, o Telesaúde, para que nós tenhamos o uso do Telesaúde, nós precisamos apenas do quê? De sinal de internet. E o profissional da ponta estar cadastrado para o uso da referida plataforma, que no caso é a plataforma do Telesaúde. Mas é preciso deixar claro que a telesaúde é diferente da telemedicina. Telemedicina é um processo avançado para a medicina, que faz discussão de casos clínicos, procedimentos cirúrgicos, procedimentos diagnósticos. O Telesaúde ele abrange todas as profissões da área de ciências biológicas. A resolução número 2227 de 2018, publicada no início do mês de fevereiro pelo Conselho Federal de Medicina, estabelece que médicos brasileiros possam realizar consultas online, entre outras formas de atendimento médico à distância. Contudo, no dia 5 desse mês, o CFM divulgou uma nova nota esclarecendo os aspectos sobre a resolução que trata da telemedicina e repudiando as críticas. A nota ressalta os seguintes pontos. O texto aprovado pelo plenário do CFM é resultado de 2 anos de discussões. A resolução define ainda a relação médico-paciente presencial como premissa obrigatória, sendo o atendimento à distância possível após consulta presencial, com o mesmo profissional, se ambos, médico e paciente, estiverem de acordo. O texto ressalta ainda que a relação médico-paciente de modo virtual é permitida na cobertura assistencial em áreas geograficamente remotas, desde que existam as condições físicas e técnicas recomendadas e profissional de saúde. E agora vamos falar sobre o crescimento de empregos no comércio. Mesmo com a queda de 50% na criação de postos de trabalho formais no último mês de janeiro, o aproveitamento de trabalhadores temporários contratados pelo comércio no fim do ano passado apresentou aumento em 2019.
Os contratos temporários para as vendas do final do ano passado provocaram impacto positivo nas estatísticas de emprego este ano. No mês passado, o comércio fechou 65.978 vagas, o que representou metade da criação de empregos com carteira assinada em relação ao mesmo período do ano passado. Entretanto, a quantidade de trabalhadores temporários contratados apresentou crescimento de 61,5% no início deste ano. Apesar da queda no ritmo de criação de empregos formais em janeiro, o Ministério do Trabalho afirma que há indícios positivos de que o mercado de trabalho esteja se recuperando de forma duradoura. Um dos setores mais afetados por essa recessão dos últimos anos, a construção civil, manteve o ritmo de abertura de vagas no início do ano, tendo criado 14.275 vagas em janeiro de 2019, contra 14.987 vagas em janeiro do ano passado. Quantas vezes você vai ao dentista no ano? Essa pergunta se tornou relativa, pois os consultórios odontológicos estão se especializando cada vez mais. E além de uma consulta de rotina, agora os pacientes procuram também os procedimentos estéticos. No nosso quadro de profissões de hoje, vamos saber como trabalham os cirurgiões dentistas. Esse profissional estuda os tratamentos odontológicos, doenças bucais, harmonização facial, entre outras atuações. O campo profissional dos odontologistas é amplo e diversificado. Em média, a formação dura 5 anos. Depende muito da faculdade que você vai cursar. Aqui em Belém nós temos várias faculdades. Por exemplo, a minha durou em torno de 4 anos e meio. É o tempo que você leva para ter uma formação em odontologia, mas geralmente as outras são 5 anos. Entre outras áreas de trabalho, esses profissionais, além de atender os adultos, optam pela odontopediatria. A odontopediatria, eu costumo dizer que ela começa sempre com o manejo da criança, né? Você tem que gostar de relacionar-se com criança, né? Até mesmo para que ela possa se sentir mais à vontade, porque o grande desafio da odontopediatria é condicionar essa criança, é fazer com que ela perceba que vir ao dentista pode ser legal, né? É fazer com que essa primeira experiência que ela tenha ao dentista seja super positiva, porque ela vai acabar atrelando aquela experiência positiva para o resto da vida. De acordo com o Conselho Federal de Odontologia, existem mais de 290 mil profissionais dentistas no país. Esses profissionais podem atuar no serviço público ou empreender em clínicas particulares. E nesses consultórios particulares, os pacientes procuram, entre outras coisas, serviços voltados para a questão estética. Como hoje seria uma consulta mais voltada para procedimentos estéticos, clareamento, também é uma preocupação. Mas para atuar nesses âmbitos, uma especialização é recomendada. Geralmente, para esse tipo de procedimentos, como bichectomia, harmonização orofacial, que é o botox, preenchimento, fazer lifts e etc., fios de sustentação, você precisa apenas fazer cursos que vão lhe aperfeiçoar, porque na faculdade você aprende certas coisas, não o suficiente para você conseguir desenvolver dentro de um consultório odontológico. Entre os procedimentos mais procurados no país estão o clareamento e a bichectomia, que consiste na retirada da gordura da bochecha como forma de melhorar a harmonização facial. Então hoje, o cirurgião dentista, por ser um profissional apto, ser o profissional que mais estudou anatomia facial, né, conhecer muito bem essas regiões, hoje ele atua nessa harmonização de face, seja com toxina botulínica, né, que é o botox que a gente chama, o ácido hialurônico, que é um preenchedor, atuando em várias regiões que você pode melhorar e associar isso ao seu sorriso. Então, o lema da harmonização orofacial e a odontologia é sorriso e face em harmonia. A partir do dia 31 de março, todas as drogarias de Rio Branco, a capital do Acre, devem ter profissionais farmacêuticos por tempo integral. A determinação faz parte de um termo de ajustamento de conduta que foi assinado em 2010 entre a Prefeitura de Rio Branco, o Conselho Regional de Farmácia e o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Acre.
Atualmente, as drogarias de Rio Branco só precisam ter farmacêuticos por 8 horas diárias. Mas a partir do dia 31 de março, a determinação é que todas as farmácias tenham um farmacêutico por tempo integral, o que significa que 290 drogarias da capital acreana vão ter que contar com a presença desse profissional. Desde março do ano passado, os profissionais deveriam atuar por até 6 horas diárias. A carga horária aumentaria então para 8 horas diárias até março desse ano, mas a determinação foi adiantada para 2018. E em março desse ano, os profissionais precisam estar nas drogarias em tempo integral. Caso as farmácias não cumpram o estabelecido, segundo o Conselho, o local vai responder aos órgãos competentes. Ao todo, 580 farmacêuticos estão cadastrados no Conselho Regional de Farmácia. A Associação Paraense de Combate ao Câncer de Mama vai promover nesta sexta-feira, dia 8, um evento em comemoração ao Dia da Mulher. Priscila Pinheiro tem mais informações. Isso mesmo, a ação vai ocorrer nesta sexta-feira, dia 8 de março, a partir das 15 horas, na sede da Associação Paraense de Combate ao Câncer de Mama, que fica localizada na Travessa Antônia Verdosa, bairro da Pedreira, aqui em Belém. A programação vai contar com corte de cabelo, maquiagem, dança e aferição da pressão arterial e muito mais. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Um estudo realizado pelo Fundo Mundial para a Natureza mostrou que o Brasil é o 4º país do mundo que mais produz lixo. Os plásticos são os que mais causam danos à natureza. Atualmente, mais de 2,4 milhões de toneladas de plásticos são descartados de forma irregular no meio ambiente. A poluição por plástico gera mais de 8 bilhões de dólares de prejuízo à economia global. O levantamento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente indica que os setores diretamente afetados são o pesqueiro, setor do comércio marítimo e o turismo. O volume de plástico que vaza para os oceanos anualmente é de cerca de 10 milhões de toneladas. Nesse ritmo, segundo a pesquisa, até 2030 serão lançados ao mar o equivalente a 26 mil garrafas plásticas para cada quilômetro quadrado. O levantamento também mostrou que o Brasil está atrás de países como os Estados Unidos, o primeiro lugar no ranking da produção de lixo, da China, que é o segundo lugar, e da Índia, que ocupa o terceiro lugar. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em municípios da Amazônia. Em Belém, capital paraense, o tempo fechado que vimos nesta quinta-feira deve se manter amanhã. A previsão é de sol com nuvens pela manhã e chuva fraca ao longo de todo o dia. A temperatura mínima prevista é de 23 graus, com máxima de 31. Em Cametá, no nordeste do Pará, a sexta-feira deve ser de tempo encoberto com possibilidade de chuva fraca à tarde. Com ventos fracos durante todo o dia, a temperatura varia entre 24 a 27 graus. Para Tucuruí, sudeste paraense, a previsão é de tempo encoberto ao longo de toda a sexta-feira. Sem previsão de chuva, a temperatura mínima prevista é de 24 graus, com máxima de 29. Para o município de Lábrea, no Amazonas, a previsão para esta sexta-feira é de tempo encoberto com possibilidade de chuva fraca durante a tarde. A temperatura varia entre 25 graus, com máxima de 30. Em São Luís, no Maranhão, o dia deve ser de tempo nublado, mas sem possibilidade de chuva. Com ventos fracos ao longo de todo o dia, a temperatura mínima prevista é de 25 graus, com máxima de 28. Outro município que também deve encarar tempo encoberto é Santana, em Macapá. A previsão para sexta-feira é de sol com muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 24 a 27 graus. Na matéria que finaliza o Nazaré Notícias de hoje, vamos falar de alimentação. A busca por uma alimentação saudável tem inspirado diversos empreendimentos aqui em Belém. São comidas, bebidas e até saladas prontas sendo comercializadas, tudo para atender os consumidores que buscam saúde e praticidade. Manter uma alimentação saudável em meio à correria do dia a dia pode até ser considerado uma tarefa difícil, mas não impossível. Ainda mais quando temos saladas prontas para o consumo. Uma ideia implantada aqui em Belém pelo Maurício.
Sou de São Paulo e lá a tendência em produtos higienizados, de qualidade, pensando, como é que se diz, em uma alimentação saudável, diferente, foi como não tinha no mercado do norte, eu quis trazer produtos de qualidade do mesmo jeito no sudeste aqui para o norte do país e nordeste do país. Então nós estamos investindo e trazendo essas novidades para Belém do Pará. Algo que pode ajudar quem busca por uma alimentação mais saudável. Porque elas sofrem um processo desde a manipulação, a higienização, até o produtor final, que vai ser o consumidor, ela sofre um processo rigoroso de qualidade. Então todos esses produtos são de qualidade sim, podem ser consumidos por todas as pessoas, o que economiza muito tempo em casa, a pessoa fazendo a higienização do produto, fazendo todo aquele processo que é necessário nos produtos de origem vegetal. Ainda que sejam produtos naturais vindos do Pará e de São Paulo, antes de chegar até a mesa do consumidor, eles passam por um longo processo. Basicamente, o mesmo processo que uma dona de casa tem, só que em escala industrial. Hoje, nós recebemos essas mercadorias, que na sua maioria são mercadorias regionais, né? Fazemos um primeiro processo de seleção, fazemos o processo de pré-lavagem dessas verduras e hortaliças, fazemos o corte, higienização, a gente centrifuga essas mercadorias para diminuir a atividade de água e melhorar a conservação do produto, e esse produto logo depois ele é pesado, embalado, né, e vai para a câmara fria de refrigeração. Nosso produto é um produto natural, ele não sofre transformação, e o que mantém a sua conservação é exatamente a cadeia de frio. Depois de passar por todo esse processo, que inclui seleção, lavagem, corte, higienização e centrifugação, as hortaliças vêm para cá para serem embaladas e aí está pronta para ir à mesa. Mas não antes de passar por uma nova higienização, dessa vez em casa. Sim, os cuidados são os cuidados gerais. Ver se a embalagem está conservada, se não existem locais rasgados. E aí você vai ver, porque o produto lá dentro, ele é um produto perecível. Então você tem que olhar também a qualidade do produto. Pode acontecer de um produto que você está consumindo naquela hora, ele está muito tempo na prateleira, mas não quer dizer que ele esteja ruim. Apenas que ele ficou muito tempo na prateleira, mas não tem nenhum risco à saúde. A qualidade do micro-organismo é controlada, a lavagem, a seleção de folhas, nesses casos dos produtos processados, são uma qualidade excelente. Além disso, é importante estar atento à validade dos produtos, uma preocupação que começa em quem produz as saladas. Hoje esse produto ele tem uma validade curta, né? Porque a gente sabe que o produto, as hortaliças, são muito sensíveis, ainda mais na nossa região, né? Que é uma temperatura muito alta e, consequentemente, a perda, né, da sua qualidade. Hoje, essa mercadoria, a gente trabalha com ela de 7 a 10 dias, tá? Junto ao nosso ponto de venda final, de prazo de 7 a 10 dias. E a maneira de conservação ideal, refrigeração. A demanda por esse tipo de produto vem crescendo. Na empresa do Maurício, por exemplo, são utilizadas entre 700 quilos a 1 tonelada de hortaliças por dia, que geram cerca de 2.000 unidades de salada. Fomos bem aceitos, né, pela população de Belém quanto ao consumo dessas saladas. Por ser uma coisa nova ainda, né, houve um crescimento no início ainda, aquela desconfiança se o produto realmente de fato ele já é pronto para consumo ou não, se tem a necessidade de lavar, mas no decorrer desse processo, né, nós estamos no mercado há 6 meses produzindo e a gente vem ganhando confiança da dona de casa no que diz a questão à qualidade. É por isso que o Maurício tem bons motivos para comemorar o empreendimento. Com certeza, com certeza. Estou otimista e estamos pensando mais para frente trazer mais novidades ainda nesse ramo de salada sustentável. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211.
E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá.